na ponta temos o Serge Haroche, físico francês, de 71 anos, ganhador do Nobel de Física de 2012, e ao centro Luiz Davidovich, da UFRJ, presidente da Academia Brasileira de Ciências. Os dois são especialistas em ótica quântica, que o nome é um pouco difícil, mas vou tentar muito brevemente explicar um pouco o tipo de coisa que eles estudam. A ótica quântica é um ramo da física quântica que estuda as interações da luz com a matéria, trocando em miúdos, em escala microscópica. Então, eles tentam entender o que acontece quando os fótons interagem com os átomos ou com as partículas subatômicas, e é o tipo de trabalho que eles fazem experimentalmente. O Haroche foi premiado em 2012 por seus trabalhos que permitiram investigar propriedades de partículas individuais, de fótons individuais quando reagiam com esses átomos. E o Haroche é um colaborador de longa data, desde os anos 80, do Luiz Davidovich, que é um físico do FRJ, e que é o líder de um grupo teórico experimental que estuda também propriedades dessa interação da luz com a matéria. E os dois trabalham juntos desde então, fizeram uma série de trabalhos, dentre os quais a gente poderia destacar um trabalho que foi uma proposta teórica experimental para um experimento que faria o teletransporte em escala quântica, que é algo que a gente pode falar disso mais tarde. O teletransporte de partículas é hoje uma realidade, e os dois trabalharam numa possibilidade teórica para isso nos anos 80, e continuam cada um de seu lado trabalhando em experimentos diversos, em propostas teóricas diversas, para entender os aspectos dessa interação entre a luz e a matéria. O Davidovich é líder de um grupo aqui no FRJ, que, a despeito de condições materiais limitadas, tem conseguido resultados importantes para o nosso entendimento da interação da luz e com a matéria. E os dois têm décadas de carreira estudando, são estudiosos da mecânica quântica, que é a ciência que estava no centro do debate desse filme que a gente viu agora. Eu queria começar a nossa conversa hoje à noite fazendo uma pergunta a ambos. Antes disso, eu queria falar um pouco da dinâmica da conversa. Eu vou fazer algumas perguntas para eles, para a gente começar o bate-bola, e depois a plateia vai poder fazer perguntas também. As perguntas serão feitas por escrito. A Bárbara, que está aqui no canto, está com papel e caneta para distribuir para vocês. Então, quem quiser fazer pergunta, sinaliza para a Bárbara, ela vai ficar de olho na plateia e vai trazer para a mesa para a gente fazer para os debatedores. Então, eu queria começar colhendo as impressões frescas de vocês dois sobre esses filmes, sobre esse filme que a gente acabou de ver. Quer dizer, o que é que mais chamou a atenção de vocês, no caso de pesquisadores com um olhar treinado e que, enfim, se especializaram em mecânica quântica tantas décadas atrás? Quer dizer, o que chama mais atenção nas discussões que foram propostas no filme? Luiz, depois eu quero ouvir o Haroche também sobre isso. Então, acho que o filme, antes de mais nada, vou fazer uma observação que não é exclusivamente de um físico quântico, né? Mas de um espectador que vê esse filme, né? E que assistiu também a peça de teatro, lá uma vez que eu estava fora do Brasil. A peça de teatro, aliás, tem uma vantagem sobre o filme, porque são 3 artistas, né, o tempo todo participando. Ela foi feita num formato tipo arena, com o público em volta, e ela facilita muito a ideia, que talvez esteja presente no filme também, mas lá é muito mais claro, de participação da audiência nisso, no sentido de que a audiência, no final, é colocada diante de uma questão que não é resolvida pelo filme, né, sobre a participação do Heisenberg nesse esforço, a natureza da participação dele no esforço nuclear alemão. Então, o público é levado à reflexão, é levado à dúvida, né? São 4 versões diferentes que aparecem no filme, e na peça de teatro isso é muito forte, porque você fica diante daqueles personagens, seres em carne e osso, não imagens, né? E você é trazido imediatamente para a ideia de que você está lá naquela discussão, né? Tá participando daquela peça. Bom, e eu acho que o enredo é interessante,
porque eles dizem aí, às vezes, ficam confusos, né? Mas é política ou é física? Né? E eu acho que esse enredo mostra realmente que tem umas coisas, usando um termo da física quântica, há um forte emaranhamento, né? Entrelaçamento entre física, política e psicologia. Né? E psicologia. Né? A psicologia do pai e filho, né? do Heisenberg quase pedindo a bênção do Papa. Né? O Papa era o Bohr, na época, né? E precisando daquela bênção, em virtude de uma situação difícil em que ele próprio achava que estava lá na Alemanha. Né? Então, tem esses aspectos psicológicos, políticos, né? E de ciência também. Uma coisa que me emociona nesse enredo, e é uma coisa que a gente sente também na nossa prática de pesquisa, como é que as personalidades, as feições mudam quando eles começam a discutir ciência. Como é que a chama antiga reaparece, né? Quando eles lembram das discussões que tiveram, né? Daquele jovem de 20 anos, né, interrompendo o Bohr e dizendo que as contas dele estavam erradas. Né? E o Bohr ultrajado com aquilo, mas depois eles riem sobre isso. Né? E isso faz parte das discussões de física. De fato, tanto Bohr como Heisenberg eram extremamente competitivos. Né? E as discussões eram acaloradas, de fato, né? Como ainda são hoje as discussões que temos em física. Né? Mas, ao mesmo tempo que são acaloradas, são lúdicas. Eu me lembro aí dos nossos trabalhos, né, Sérgio, lá em Paris, né, em que a gente ficava discutindo física e ria, né, e se divertia. Né? Eu me lembro quando foi feito um experimento lá sobre o micromesa de 2 fótons, né, do Jean-Michel Raymond, que trabalha no mesmo grupo. Né? Era um objeto de física fundamental, né, um experimento de física fundamental. Nós não tínhamos nenhuma ilusão de que aquilo seria algum dia prático. Não havia essa ideia. Havia a ideia de explorar os fundamentos da física. Né? E o Jean-Michel, que estava lá no laboratório, era o dia 14 de julho, festa nacional da França, no laboratório às 3 da manhã, eu tive o privilégio de assistir aquele experimento, né? E o Jean-Michel dizia, já estou imaginando o dia em que as pessoas vão comprar micromesas de 2 fótons no supermercado. Então a gente se divertia muito, era uma ciência feita assim, com alegria também, às vezes com discussões acaloradas, né? E isso o filme mostra muito claramente. Então, uma coisa que me impressionou no filme é essa transição, né, entre a discussão política, de rompimento, né, e a discussão de ciência, em que eles voltam a ser crianças, né, curiosas, apaixonadas pela ciência. Né? E o filme mostra essa transição, né, a toda hora, né, quando eles vão para a ciência, de repente volta, primeiro aquela reação paternal, né, pai e filho, né, e também a relação de crianças, porque a curiosidade, a paixão pelo conhecimento é o que vem lá da infância e muitas vezes é perdido pelo caminho. Né? Os cientistas têm esse privilégio, né? mantém essa curiosidade, essa paixão pelo conhecimento. Né? Então, depois eu posso voltar a essa questão, mas, enfim, esses são alguns pontos que eu observei aí nesse filme. Obrigado, Luiz. Okay, I think Luis said a lot of things already. I found the movie interesting. I think in the discussion there was a little bit a lack of humor. The thing it was very heavy, very passionate, which is part of the story, but it lacked this sense of playfulness and humor that we have when we are doing science. And I think it's normal because the main topic of the movie was a very serious matter, which is the use of nuclear energy and the fact that it could be used for means which are very serious. So that was the main topic of the movie, but it gave it a kind of it made the movie very tense, and one could not really see the joy of doing research and the playfulness which is around that. I have seen have seen the play also about 15 years ago in the United States, and I agree with Luis that when you see it in a play, you can concentrate more on these ideas. And the movies, it was revolving too fast at some point. I get a little bit dizzy about the way the movie was shot. So. And the discussions about physics, the technical discussions about physics were interesting because I think it is very difficult to convey some deep
scientific ideas to the general audience, and they tried to do it, and I think they were partly successful. I think the scene in which we see Heisenberg walking and going from one light stand to the next one and being in the darkness in between is at least what Heisenberg said about the way he discovered the uncertainty principle. He had this idea that while you don't observe the electron, it is everywhere at the same time. When walking in the streets at night in Copenhagen, I think in 1924. And this was rendered quite nicely. I did not like the discussion when Bohr said that quantum mechanics is putting man again in the center of the game. I am not sure that Bohr himself had this view. Apparently what the movie conveyed is the idea that physics would not exist without observers, and that in quantum physics the act of the observer as a human being is important, and I don't think it is true, and I don't even think that Bohr thought that. I found also that the part of the movie when they discuss the complementarity principle and the fact that Bohr had this kind of view of the complementarity ideas, that black and white are complementary, that these ideas were also something which is interesting, because Bohr is supposed to have been influenced by Oriental philosophy, like the yin and the yang, and the fact that you cannot, that complementarity visions of the world are not contradictory, but give two sides of the same coin, is something which was deeply ingrained in Bohr's way of looking at things. Whereas Heisenberg was more a mathematician and was calculating without trying to give explanation in simple words, and this idea was well rendered. I think when Bohr's wife is telling them that in fact they never did great discoveries together and that they work each of them on its side, is also true. The main discovery of Heisenberg were made first in this island when he discovered quantum physics alone, and again the uncertainty principle was found alone while Bohr was traveling elsewhere. Heisenberg was really did the theoretical framework of quantum physics. Bohr was more like an enabler, someone who was giving some qualitative ideas and giving interpretation and putting people together. I think Bohr is a very, very special figure in the early days of quantum physics. He's more known by the influence he had on others than by his own calculations. What Bohr did, his great discovery was in 1913, the quantum model of the atom, which was a kind of semi-qualitative model in which he had some insights, but which was not very useful for practical calculations. And Heisenberg gave the framework which made all the calculation possible. And the paradoxical point is that in the end, when we come back to the story that this movie tells about, Heisenberg made a mistake in the crucial calculation, which was the critical mass to build the atomic bomb. So this was well described in the movie. It's a very complicated story, and nobody knows what they told to each other. But what is well known and well documented, and it was alluded to in the movie, is what the German physicists told to one another in Farm Hall when they were kept by the British and the Americans after Germany capitulated, and the time the bomb was exploded in Hiroshima and Nagasaki. And I think the movie, the story, the play and the movie are based on these transcripts. And the transcripts are interesting, but they don't give final answer. It's not very clear what really happened, because one does not know exactly what these people really felt. They spent 1 or 2 nights after they first
were told about the atomic bomb used in Hiroshima. And what they said is a mixture of truth, but also of the way they wanted to feel after this event occurred. And this is very interesting when you read the transcripts. Perfeito, obrigado. Uma questão central que a gente tem no filme é justamente os físicos se deparando naquele momento com as implicações práticas e possíveis muito sérias dessa aplicação do conhecimento da física, né? Então, naquele momento, os físicos se dão conta, juntando a equivalência da massa e energia do Einstein com o que se sabia sobre as interações do interior do átomo vindas da mecânica quântica, os físicos se dão conta naquele momento de que era possível fazer a bomba. Então, de repente, uma implicação teórica, enfim, um problema que não existia ali, né? Um problema sobre se poder fazer passa a ser a estar muito presente para eles, né? A questão ali não deixava de ser se os físicos podiam ter alguma aplicação bélica do conhecimento do átomo, para a questão passaria a ser naquele momento se eles deveriam fazer aquilo, né? Essa é uma questão que está muito presente na conversa de ambos. Eu queria colocar para os dois essa questão também, como no momento, e agora a gente tem também, por exemplo, os biólogos estão discutindo a possibilidade que hoje está muito mais concreta do que estava há 15 anos, quando se decifrou o genoma humano. Hoje se discute a produção de um genoma humano sintético com características determinadas previamente pelos cientistas, né? Então, um outro caso em que a gente tem em que o ponto em que se pode fazer isso está chegando, e a questão passa a ser se a gente deve fazer isso. Como é que deveriam ser tomadas essas decisões na avaliação de vocês? A decisão sobre as implicações, as aplicações do conhecimento científico, quando questões sérias como o desenvolvimento de armas ou o desenvolvimento da vida sintética, quando questões como essa se colocam, como esse tipo de decisões deve ser tomada? Essas são questões muito difíceis, né? E certamente essas questões estão muito relacionadas, primeiro, com discussões éticas, certo? E a questão ética muito frequentemente é deixada de lado, né? Hoje em dia já há uma percepção maior nisso, e sociedades científicas discutem essas questões, mas muitas vezes se limitam a questões relacionadas à ética das publicações, né? Mas não a esse tipo de questão. Então, isso continua hoje em dia, evidentemente, né? Você tem vários países cientistas colaborando com armas bélicas. Isso virou, assim, isso acontece na vida cotidiana de muitos pesquisadores. Você tem cientistas colaborando lá em vários países, nos Estados Unidos, você tem uma atividade forte com outros meios bélicos, né? Europa, enfim, isso está sendo desenvolvido, né? Na Ásia também, né? Armas nucleares continuam a ser construídas, né? Então, tem várias questões ligadas com isso. Eu acho que uma questão muito importante e que tem que ser meditada e discutida é como é que isso se coaduna com a vida democrática, né? Em cada país, né? Como é que essas discussões são tomadas em sociedades democráticas, né? E claro que há uma questão aí que frequentemente é alegada de segredo militar, né? Enfim, mas eu acho que o exercício da democracia é muito importante no sentido de ter um projeto para a sociedade nessa área, né? O próprio Niels Bohr, depois da Segunda Guerra, foi um paladino da internacionalização da energia nuclear, né? Ele lutava por isso. E, de fato, ele fez essa proposta por Churchill, encontrou-se com ele uma vez. O Churchill ficou muito preocupado com o Niels Bohr, dizem até que chegou a pensar em prender o Niels Bohr por suas ideias a respeito. Depois o Niels Bohr tentou ter um segundo encontro com o Churchill já não o recebeu, né? Nos Estados Unidos essas ideias também eram transmitidas ao Roosevelt, né? Então era uma ideia de uma espécie de détente nuclear, né? Uma internacionalização da energia nuclear, e que não foi adiante. Havia até jornais norte-americanos que na época defendiam essa ideia, defendiam a ideia do Bohr, dizendo: olha, isso aqui é uma ideia que parece utópica, mas quem sabe devemos discutir, né? Então os cientistas têm, assim, eventualmente participado dessas discussões.
houve também uma série de conferências chamada de Pugwash, né, em que cientistas se reuniam para discutir essa participação, né, dos cientistas junto a governos, no sentido de estabelecer uma espécie de detanto, né, nuclear, né, de evitar guerras nucleares. Não costumam ter muito sucesso isso, e de fato a gente vê aí, numa sequência do filme, a ideia do Heisenberg dizendo para o Bohr que isso também isso é algo que consta de um artigo escrito pelo Heisenberg depois da guerra, né? O Bohr, que eu saiba, nunca confirmou isso, né? Mas dizendo, olha, quem sabe eu influencio, né, eu digo para os alemães que isso não é possível fazer, e o Oppenheimer, lá nos Estados Unidos, diz para o governo norte-americano que não é possível fazer a bomba, né? E isso reflete assim, uma espécie de ingenuidade de um lado e uma arrogância também, porque imagina se o Hitler ia se emocionar com esse tipo de coisa. De fato, o que a gente vê aí, isso é mencionado no filme, é que no final eles foram dizer, de fato o Heisenberg disse para o Albert Speer, né, que aquele projeto ia ser muito caro, né, ia demorar muito a dar certo, mas não sei se ele disse isso para atrasar o desenvolvimento da bomba ou se porque eles estavam com medo de serem severamente punidos com a morte, né, pela verificação de que o projeto não dava certo, né, porque, e pelos cálculos dele, seria um projeto muito caro, muito caro, né. Então, essa questão nos assalta frequentemente, né, depende muito da posição individual dos cientistas, né? Tem discussões fortíssimas sobre ética nesse sentido, né? E eu acho que a democracia é um elemento essencial nisso. Muitas pessoas dizem, tá vendo, você é físico, né? Mas a física já fez tanto mal para a humanidade, bom, fez muito bem também, né? Agora, se ela vai fazer mal ou bem, eu acho que a sociedade tem que participar mais dessas decisões, né? Tem que haver uma discussão da sociedade sobre isso, né? Então é isso, pega a ética, né? Pega a política, pega a democracia. E não acho que os cientistas sejam assim, os únicos elementos que devam participar disso, né? E o filme mostra mesmo que muitas vezes os cientistas são impotentes até para impedir ou para diminuir a velocidade dos eventos que muitas vezes estão longe de seu alcance. Então, eu boto isso assim como uma questão de democracia, uma questão das sociedades, discutir essa questão, né? E é claro que estamos agora diante de armas poderosíssimas, né, e que podem destruir vários países e são uma ameaça para a humanidade. Então, a questão colocada naquela época continua a ser colocada, né? A questão de como é que a gente faz com isso, o que a gente faz com isso, né? As pessoas dizem, nunca vai ser utilizado, porque vários países têm essas armas. Não sei, né? A política às vezes tem uns malucos que aparecem por aí, né? Até nos países mais desenvolvidos do mundo, não vou citar nomes, né? E nós não sabemos o que pode acontecer. Então, acho que tem ameaças ainda sobre a humanidade, né? E é uma questão sobre a qual nós devemos ficar alertas. Enfim, gostaria de ouvir também o que o Sérgio tem a dizer sobre isso. If we come back to the theme of the movie, the situation that scientists had to face in United States at that time was a very serious one, and I think it was at that time they thought really that it was a vital question to have the bomb for the Allies, because they did not know what the Germans were doing, and it would have been absolutely terrible if Hitler had gotten this weapon first. What is more questionable is the fact that this weapon, once it has been built, was used against Japan at the end of the war, knowing that Japan had lost the war anyway. So, and I think this illustrates one problem in science. Scientists do things they can do, but in the end, politicians are making the decisions. So the question we might ask ourselves is it legitimate for the scientists to develop basic scientific ideas to increase the knowledge when one knows that this knowledge could be used in good or in bad ways? And I think then, as Luis said, the answer is in the hands of society. The ethical decision have to be made by the society, and this is supposed to work in democratic societies where the decision can be made in the end. But we also know that the world is made of all kinds of countries with all kinds of regimes, and
then we are in a very dangerous world. And so it is true that the result of scientific research can lead to dangerous situations. But we should not forget also that science and the same discoveries which had led to the atomic bomb have also led to the pacific use of atomic energy, which is very important today in terms of energy and in a world where we want to decrease the consumption of energy producing greenhouse effect CO2 and all the danger of global warming. The use of atomic energy, pacific use of atomic energy, is very important. So if we restrict ourselves to the problem of atomic energy, you see that you have the two sides, and you have really to understand that the issues are more complicated than just saying that atomic energy is bad. Now, you mentioned also other problems in the domain of biology, and I think in this area also fundamental basic research should not be stopped because of the kind of fears that we can have. For example, stem cell research, which could be useful for application in health, solution of health problems should be going on. But the decision to use it in the direction that you mentioned should be controlled by states after discussion inside society. And that's the only way I see things can be controlled or managed. And I agree that these are complicated issues, and they have no general solution. I think one should really try to control these effects, not to change the nature of human nature, but there are dangers here too. We know that there are some dangerous procedures which can lead to kind of following some of the ideas that the Nazis tried to pursue with trying to build an ideal man and to have some genetic manipulations in order to achieve some goals. And it's clear that this is wrong. And I have the feeling that these kind of ethical decisions are being taken care of, at least in all the countries that I can think about. And I agree that one has to be careful about the consequences, and one has to try to control the use of knowledge for trying to keep human life the way it is, and not trying to go to some extreme decisions. Obrigado, Rocha.